Glórias a Deus. Irmãos, abram no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. O livro de Marcos, ele foi escrito em 55 depois de Cristo. E ele foi escrito para os crentes que estavam em Roma, que estavam passando por grande dificuldade, por perseguição, tanto dos judeus como também do Império Romano. E aqui Marcos começa a falar a respeito de um cego. A questão do cego aqui é muito difícil, porque os olhos, irmão, é a forma com que a minha alma, ela consiga entender o que está à minha volta. É através do olhar que eu percebo as coisas que estão ao meu lado. Mas existem doenças que podem me impedir de ver e podem também te impedir de ver. Algumas vezes elas são por um momento curto, mas outras doenças elas são contínuas. Quando você vai para o dicionário para você estudar um pouco sobre a questão da cegueira, lá está escrito que cegueira é a falta da capacidade de ver. Mas também lá está escrito que cegueira é a falta do entendimento sobre algo ou alguma coisa. Do porquê de estarmos aqui? Qual o motivo de estarmos reunidos aqui neste momento? Quando nós abrimos o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, sentou, e se achegando a ele, como nós estamos agora os seus discípulos, os ensinava. O motivo pelo qual nós estamos aqui é porque eu e você queremos aprender com Jesus. E como é a forma como Cristo vai falar comigo e com você? É o que está acontecendo agora, através da palavra. Porque o Espírito do Senhor, ele se move dentro dos seus princípios. E um desses princípios está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que os irmãos já conhecem. E o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E ele fala por quê? Para a edificação da sua igreja. Nós presenciamos isso há alguns dias atrás no Perequemirim. Nós vimos a igreja apostólica em ação, indo nas casas e pregando o evangelho. Lá eu pude ver os irmãos do diaconal trabalhando, olhando os carros, ajudando na montagem das barracas. Ali eu pude ver a unção profética dos irmãos através do louvor, através da intercessão. Eu vi o movimento do pastoral com a pregação da palavra do Senhor. Mas eu vi o evangelístico também em ação, reunindo todos os irmãos, indo de casa em casa, falando a respeito do amor de Jesus, falando a respeito dos feitos, da bênção que tem sido na sua vida. Até em determinado momento, os jovens estavam numa rua, falando a respeito de Cristo, e os fios começaram a pegar fogo. E os jovens saíram correndo, mas depois se reuniram, começaram a falar: eu acho que tem bênção ali, eu acho que Deus está nos movendo para aquele lugar. E eles oraram e voltaram. Foram até uma casa, onde uma senhora se encontrava em situação de necessidade física, mas também de necessidade espiritual. Ali eles falaram a respeito do reino, falaram a respeito de Jesus, e a estaca da salvação foi plantada naquela casa. Mas à noite, a palavra do Senhor foi ministrada, e no término dela, uma mulher levantou as mãos e disse: eu fui curada. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Imporão as mãos,
sobre os enfermos e eles serão curados. O que eu quero dizer para você é, a mesma unção que estava sobre aquele lugar, está nessa igreja nesta noite, em nome de Jesus. Se você veio a essa igreja e você veio buscar a presença de Deus, Jesus é Jeová Shammah, Deus presente. Se você veio a essa igreja e você não sabe para onde ir, está sem direção, Jesus é Jeová Nissi, Ele é a sua bandeira. Se você se encontra angustiado no seu coração, Jesus é Jeová Shalom, é o Senhor de paz. Mas se você veio a essa igreja esperando ser curado, Jesus é Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Vamos ler o versículo 46. Marcos aqui relata, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois que foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Quem é Bartimeu? A Bíblia diz aqui que é o filho de Timeu. O que me chama a atenção? Além de cego, mendigando. Bartimeu estava em uma situação muito difícil, irmão. Provavelmente os seus sonhos já haviam ido. Eu vejo um homem aqui, sem esperança, assentado à beira do caminho, na inércia. O que é inércia? Inércia é quando um objeto precisa de uma força externa maior que o impulsione para que ele possa seguir. Você sabe quando a situação da gente também fica muito difícil? E as dificuldades são grandes? E quando isso é contínuo, às vezes a gente vai perdendo um pouco a fé. E alguns pensam em desistir. Eu queria falar para você sobre esperança, que é a primeira coisa que eu quero ativar no teu coração. Te dizer que Jesus não morreu na cruz para que você perdesse a sua esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança é a alegria antecipada daquilo que o Senhor vai fazer. É eu gerar no meu coração uma expectativa. Agora, sentado, começar a colocar os meus olhos diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. A Bíblia diz que o Senhor mudou a história de tantas pessoas. Muda a minha história nessa noite. Tantas palavras já foram ministradas, mas eu creio que hoje o Senhor vai falar comigo pessoalmente, eu vou ouvir a sua voz claramente. E nós vamos lendo o texto, que ele diz que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava com seus discípulos e uma multidão o seguia. Porque tanto Jesus como os seus discípulos e essa multidão, eles estavam indo em sentido de Jerusalém. Eles estavam indo para a Páscoa. Então Jesus, junto com os seus discípulos, ele entra em Jericó e ele está saindo de Jericó, isso que Marcos está relatando aqui. Essa informação, eu e você temos essa informação privilegiada, porque Marcos deixou isso. Bartimeu não sabia disso. Por que que isso é importante para mim e para você, para que possamos termos o entendimento daquilo que eu estou falando? Porque Jesus não vai voltar mais para Jericó. A Bíblia relata que Jesus ele vai sair de Jericó e depois ele é preso. Eu quero falar com você sobre oportunidade. A oportunidade que você está tendo nesse momento, da escolha que você fez de assentar-se aos pés do Mestre e ouvir as palavras dele. Porque a oportunidade tem a ver com o tempo. O tempo são as sucessões de momentos. O tempo são as horas. O tempo são os minutos. O tempo é o segundo. Este momento atual. Para que você possa entender melhor, abra no livro de Salmo, capítulo 90. Versículo 10, por favor. Livro de Salmo, capítulo 90, versos 10.
Se você ler o texto, você vai entender o que Moisés está dizendo. Que a vida, ela é curta e rápida. Abra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Se você está lendo o texto, você está vendo que ela é única. Então existe uma vida curta, rápida e única. Salmo 90, 12, Moisés diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Moisés está dizendo: Senhor, me ensina a usar desse tempo ao qual o Senhor colocou para mim com sabedoria, com inteligência. Você está no lugar certo, na hora certa, existe uma unção sobre este lugar, e o Senhor vai ministrar essa unção sobre a sua vida em nome de Jesus. Jesus está se movendo neste lugar. O Espírito do Senhor está se movendo sobre este lugar. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouvindo. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Entenda que a palavra, ela é intrapessoal. O que isso quer dizer? A palavra tem poder de me curar. Mas ela também é interpessoal, ou seja, ela pode me curar, mas também vai se manifestar sobre a tua vida te curando em nome de Jesus. Porque isso vem através da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você está sem direção, a palavra vai te mostrar o caminho para o qual você deve seguir. Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que isso quer dizer? Se você veio a essa igreja e você quer encontrar paz, a palavra vai gerar paz no seu coração. Se você quer ter uma atitude sábia hoje, se você quer entender os propósitos de Deus sobre a sua vida, a palavra vai te instruir quanto a isso. 2 Timóteo 3,16 diz assim: que a palavra é divinamente inspirada para ensinar, redarguir, corrigir e exortar em justiça. Esse divinamente inspirado tem a ver com o Espírito Santo. O Paracletos de Deus, no grego, é o Consolador. Mas também essa palavra, ela quer dizer trazer para próximo. Quando eu atraio a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, ele me ensina. Quando eu atraio a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, ele vai redarguir, ele vai falar comigo, ele vai responder. Quando eu atraio a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, ele me corrige nas minhas condutas. E me exorta para que eu não as faça mais. Mas também quando o Espírito Santo está ao meu lado, ele me cura. Hebreus 4,12 diz que é como uma espada de 2 gumes, que penetra alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para colocar o discernimento no coração e pensamento. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Senhor está fazendo visitação na sua vida em nome de Jesus. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Senhor está fazendo visitação na sua casa.
Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus está tocando no teu corpo, está te curando em nome de Jesus. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está tratando com você na sua alma, nos seus complexos, naquilo que tem dentro de você que precisa ser tratado, coisas que muitas vezes você não conta para ninguém, mas o Senhor sabe, dentro do seu íntimo. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o Senhor está colocando o seu pensamento e o seu coração segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele tem para você. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que não estavam indo para Jerusalém estavam à beira do caminho. Bartimeu também estava à beira do caminho mendigando. E Bartimeu já ouviu: é Jesus. O ministério de Jesus era conhecido por causa dos seus milagres. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados, e o reino de Deus é pregado aos pobres. O coração dele se alegrou quando ele ouviu isso. O coração dele se alegrou. Mas os que estavam à sua volta não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele continuava clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandavam com que ele se calasse. Você observa nesse texto que em nenhum momento ele repreendeu os que estavam à sua volta. Ele continuava focado, falando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque se ele se volta àqueles que estavam do lado dele, ele ia perder aquele que estava passando, Jesus. Eu vou trazer isso de uma forma simples para você. Casar não é fácil. Quando eu fui casar, irmãos, minha esposa está olhando ali. Quando eu fui casar, eu estava nervoso, irmão. Pense em alguém nervoso. E a minha esposa, ela foi primeiro. Porque tem a questão do cabeleireiro, unha e todo. Só que surgiu um problema, irmão, e o carro não veio me buscar. Então eu tive que fazer o quê? Troquei a minha roupa. Fui com meu cunhado junto com o Ramatiz, meu filho, de ônibus. Aí pegamos o circular do Perequê, a gente foi até a rodoviária, chegamos na rodoviária, imagina, sapato, calça social, terno, gravatinha borboleta, e na fila esperando para entrar no ônibus. Todo mundo passava, olhava e eu lá, firme. O Rajiv também estava com a gente, pequenininho, meu neto. Aí eu entrei, fui para o fundo, sentei, coloquei o Rajiv e fiquei lá. O Ramatiz e o Krishnamurti são de São Paulo. Eles não conheciam a cidade, mas estavam na minha frente. De repente, o ônibus para. Os dois descem. Desce o Krishnamurti primeiro, desce o Ramatiz primeiro, e eles falam para mim: vamos? Irmão, eu estava tão nervoso que eu levantei e fui. Rajiv no colo e desci. Quando eu desci, irmãos, eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha mata e escuridão. E o ônibus saiu. Eu estava indo para o Maranduba, eu desci ali perto do Oba-Oba, não sei se vocês conhecem. Quando eu olhei, irmão, o ônibus indo, que eu virei para eles, ele está ali olhando para mim. Quando eu virei para ele, irmãos, e eles viram para mim e falam assim: não é aqui? Eu podia começar a brigar, discutir, colocar a culpa neles porque eu estava ali. Ia adiantar? Não. Então eu tive que tomar uma decisão.
Qual foi a minha decisão? O que eu resolvi fazer? Peguei o Rajiv, coloquei no colo e comecei a correr, irmão. Comecei a correr. E conforme eu fui correndo, eu olhei do lado, tá, o Ramatiz e o Krishnamur correndo do meu lado. Eu comecei a dividir com eles o peso. Quando você exerce a sua fé, os que estão ao seu lado começam a perceber. Quando você vai gerando um ambiente de fé sobre a sua vida, as pessoas que estão ao seu lado começam a sentir também. Quando você vai gerando um ambiente de fé sobre a sua vida, isso vai mudando a história daqueles que estavam do seu lado. Aquele fardo que parecia tão pesado, já não era mais. E eles estavam correndo comigo. E nós corremos bem, irmãos. Uma boa distância. Quando eu cheguei na porta da igreja, a bênção. Tinha uma pedra que eu não sei quem que deixou lá, irmão. E eu estava tão nervoso que eu não percebi a pedra. Eu não dei uma topada com o pé na pedra. O meu sapato não abriu. O meu sapato abriu, irmão. Parecia aquele jacaré, sabe aquela boca de jacaré? E eu correndo com um pé só. Aí um irmão abençoado olhou para mim e falou, irmão, e agora? Eu falei também, irmão, não sei o que fazer. Aí ele, tira o sapato. Eu tirei o sapato, ele me deu o sapato dele, eu coloquei, dei o sapato para ele, o meu, e peguei o sapato dele. Glória a Deus que ele recebeu a unção, que depois do outro mês ele casou, foi uma benção. Sapato dele menor que o meu. Irmão apertado. Mas, firme. A minha esposa apareceu, graças a Deus não desistiu. Entrei na igreja, irmão. Não decoraram a igreja. Fui entrar, irmão. O som não funcionou. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu persisti. E se cumpriu sobre a minha vida, então, o que está em Provérbio 31. O Senhor me deu a mais bela dentre todas as mulheres. O que eu quero fazer com você agora é ativar o seu coração. O que eu quero falar para você é não desista. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar daquela situação que você está passando, que pode ser muito difícil, não desista. Não fique ouvindo o que estão dizendo. E você não pode, e você não consegue, que não é a primeira vez que você veio. Porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Ele quer que você continue correndo. Ele quer que você continue no foco. O foco meu e seu é Jesus. Continue correndo. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Continue correndo. Ah, irmão, mas é tanto tempo de sofrimento e dor. Continue correndo. Ah, irmão, mas falaram para mim que não tem jeito. Continue correndo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi muito disso na minha vida. Mas Deus transformou a minha história. Eu sei que Deus também está trabalhando em você em nome de Jesus. Transformando a sua história. Como Bartimeu também eu era cego. Lembra que eu falei que existe a cegueira física, mas também existe a cegueira do entendimento. Foi como disse, eu não nasci num lar cristão. E por causa disso, dentro da minha família havia problemas, talvez na sua família também haja problemas. Havia dificuldade sobre a minha vida, e eu sei que às vezes tem dificuldade na sua vida também. Mas um dia o Senhor olhou para mim e falou para mim que Ele me amava. Que Ele se importava comigo, porque existem curas que são físicas, mas existem coisas que são mais profundas, são de dentro. E o Senhor começou a me curar. Porque eu era um projeto falido.
Eu não devia estar aqui. Se aqueles que me conheceram antes de Cristo olhassem ou você falasse a respeito disso, eles iam falar, eu não acredito. Mas o Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Foi dessa forma que Ele usou muito de vocês no Perequemirim. Quantas pessoas não foram alcançadas por vocês? Quantas pessoas vocês não oraram? Quantas pessoas vocês não falaram a respeito do reino, falaram a respeito de Jesus? São essas coisas que transformam a nossa vida. Por isso, nessa noite, permita Jesus entrar no teu coração. Versículo 49. E Jesus, parando, disse, chamem e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, imagine uma multidão. Porque esses que caminham para Jerusalém por causa da Páscoa, era muita gente. Havia outras pessoas doentes também. Eu creio que não era só Bartimeu. Existia uma multidão. Jesus, Jesus, Jesus. Por que Jesus ouviu Bartimeu? Porque Jesus, para muitos ali, era o filho do carpinteiro. Ah, quem é ele? Quem é aquele? É Jesus, o filho do carpinteiro. Mas Bartimeu foi tocado pelo Espírito Santo. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele entendeu, essa é a minha oportunidade. A esperança dele foi renovada, ele sentiu a presença do Senhor. Ele entendeu, a minha vida é curta e rápida e é única, tem que ser agora. Eu não quero olhar, ou melhor, não quero ouvir o que estão falando ao meu lado. Mas eu quero focar em Jesus e começou a falar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, o Senhor é o Messias. O Senhor é a promessa, o Filho do Deus vivo. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, irmão. Jesus me ama muito. Só de estarmos aqui, irmão, já é uma manifestação deste amor. Romanos 5,8 diz que Deus mostra o teu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz, mesmo sendo cada um de nós pecadores. O Evangelho de João 3,16 diz que o Senhor enviou seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aquele que crê não entra em condenação. Mas aquele que não creu já entrou em condenação, porque não creu no Filho. E a condenação é essa, que a luz veio às trevas, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Jesus quer ter um relacionamento com você hoje. Um relacionamento de amigo. Sabe aquela pessoa que você tem confiança de falar o que você está sentindo? Sem se importar com o que as pessoas pensam? Esse é o relacionamento que Ele tem com você. Ele quer que você abra o seu coração nessa noite. E você diga a Ele o que você está sentindo. Porque muitas vezes nós estamos rodeados de uma multidão, mas às vezes estamos sozinhos. Nós não somos claros naquilo que nós falamos. O nosso sentimento é outro. O Senhor quer que você seja sincero com Ele. Jesus, eu preciso de você. Eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor se importa comigo. Jesus, eu estou passando por dificuldade já há muito tempo. E às vezes eu penso até em perder a minha esperança. Mas eu creio no poder da Tua palavra. Quantos foram curados
Eu creio que hoje é a minha vez. Eu creio que hoje eu vou ser curado. Eu acredito que o Senhor vai tocar em mim. E que o Espírito Santo de Deus vai me curar. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe, os romanos, eles viviam sobre impostos. E até para ser mendigo em Roma não era fácil, não, irmão. Também tinha imposto. A capa que Bartimeu tem é uma capa que dá a ele o direito de pedir esmolas. A pessoa, quando olhava para Bartimeu, sabia que podia dar esmolas para Bartimeu. Então a capa servia para abrigá-lo do sol. A capa servia para que quando chegasse a noite ele pudesse se cobrir. Mas a capa também representa a sua vida antiga. O Senhor quer mudar a tua história nessa noite em nome de Jesus. Mas para isso, você precisa lançar a capa fora. Você precisa gerar fé no seu coração. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você tem que gerar no seu coração esse sentimento, deixando a incredulidade de lado. Você tem que crer, desejar, gerar essa expectativa. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o sentimento que você tem que ter. Esse é o sentimento que tem que gerar no meu e no seu coração nesta noite. É por isso que nós estamos aqui. Para que o Senhor possa se manifestar na minha vida e na tua vida em nome de Jesus. É por isso que você veio para assentar aos pés do Mestre Jesus e aprender com Ele. E quando é esse momento? Agora. No Evangelho de João 9,4, Jesus disse: convém que eu faça a obra do meu Pai enquanto é dia, pois veio a noite e nada podeis fazer. O que eu quero dizer com isso? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o Mestre está chamando você. O Mestre te ouviu. Ele está chamando você. Você pedir para o grupo de louvor subir, por favor, em nome de Jesus. Agora é o momento em que Bartimeu recebe aquela palavra de ânimo, como aconteceu na minha vida e na sua vida. Jesus ouviu você. Ouviu o seu coração. O sentimento que você está sentindo, Jesus sabe. E Ele está chamando você. Ele está dizendo para você: filho, eu me importo com você. Filha, eu me importo com você. Vem. Eu estou te chamando. Deixa de lado aquilo que te impedia, a incredulidade. Fala para mim o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Senhor, eu preciso ser curado de uma enfermidade. Senhor, eu preciso ser curado, porque existem coisas dentro de mim que ainda não foram tratadas. Sentimentos que quando eu penso, Senhor, o meu coração dói. Palavras que foram ditas, Senhor, que eu guardo comigo dentro do meu peito até hoje.
Coisas que me fizeram, Senhor, que eu nunca contei para ninguém. Sentimentos que eu tenho, Senhor Jesus, que só o Senhor sabe. Está na minha alma. Jesus, eu preciso ser curado, porque eu preciso aprender a perdoar. Eu não consigo perdoar o que foi feito para mim. Jesus, aquela palavra que eu ouvi, sabe, ainda ecoa no meu ouvido e me machuca. Por que ele falou comigo daquele jeito? Por que ela falou comigo daquele jeito? Hoje talvez seja a primeira vez que você veio à igreja e você ouviu essa palavra. Jesus te ama muito. Jesus também quer curar você. Quer se manifestar sobre a sua vida. Quer que você seja filho. Hoje é o dia que você está colocando-se diante do Senhor e está falando: Pai, me perdoa, Senhor, pelas coisas que eu tenho feito, por eu ter me afastado dos teus caminhos, por ter me deixado levar pelo aquilo que as pessoas estavam dizendo, ou por sentimentos que estavam à minha volta, e por causa disso eu saí da tua presença, vivi lá fora, mas eu descobri que não existe lugar melhor do que estar com o Senhor. Eu quero voltar para casa, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. Não importa qual desses sentimentos é, Jesus é poderoso para mudar a tua vida em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando a Deus. Se coloque num posicionamento agora como Bartimeu. Não fique em silêncio. Clame a Ele. Diga a Ele o que você precisa nessa noite, porque Ele está diante de você. Jesus está diante de você. O Espírito Santo de Deus está se movendo sobre esta igreja. Ele está falando para mim e para você agora. O que você precisa, filho? Eu estou aqui. Coloca diante dele a sua enfermidade. Agora, nesse momento, o Senhor está visitando aquele hospital onde a dona Marlene está. Agora, nesse momento, o Senhor está lá com o Maico. Agora, nesse momento, Ele está fazendo visitação na sua casa. Daquele doente que está na sua família, Ele está fazendo visitação. Mas Ele quer fazer visitação também em você. Então se coloque diante dEle e clame ao Senhor. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.